eu pedi a gentileza do Álvaro Gregório de fazer alguns comentários sem qualquer formatação e pergunta anterior. O Álvaro tem essa característica interessante de, ao mesmo tempo, ser uma pessoa fortemente mão na massa, e quando eu te conheci, para mim você, assim, a primeira impressão que deu é põe a mão na massa e faz acontecer. Mas mais recentemente, ao longo do tempo, em particular, quando você estava acompanhando o secretário Daniel numa reunião, uma ou duas vezes que a gente se viu, você estava acompanhando uma reunião do pessoal da Fiesp, lá do CONIC, mais outra, você fez lá uma reflexão, eu acho que muito bacana, não é? Sobre o tema que a gente está tratando, inovação e gestão pública em geral, inovação e gestão pública especificamente. Então a gente não podia prescindir da tua presença e da tua contribuição, que será mais compacta do que a das anteriores, não é uma apresentação, mas a palavra está contigo. Obrigado, Álvaro. A gente tem conhecido muito mais recentemente muitas pessoas que querem trabalhar com soluções para o governo, mas não querem trabalhar no governo, né? Então, criam-se institutos e criam-se grupos que têm uma vocação cívica muito forte e que querem achar formas disso, né? E ouvindo aqui o Roberto, o Daniel, a Evelyn, a gente consegue ter uma ideia em uma única tarde do que esse universo proporciona de desafios e oportunidades, né? E uma das coisas que eu acho que gostaria de destacar e que passa por todos aqui, uma é da parte técnica, né? Quando a Guni e Daniel falam de governo único para um único cidadão, e a professora Evelyn comenta essa questão de fazer políticas públicas baseadas em evidência, do ponto de vista técnico, a gente esbarra no Big Data, né? Em ter grandes dados sobre o governo, sobre cidadãos, sobre, enfim, comportamentos que possam traduzir evidências para traçar políticas públicas. Quer dizer, como ele usa o Bolsa Família, o SUS, e como isso tem a ver com o desempenho dele na saúde, né? Essas tecnologias, né, que de alguma forma podem estar pautando análises prescritivas e até uma análise mais profunda sobre comportamentos para desenho de políticas públicas, acho que deve ser uma tendência para os próximos 5 anos. Nós temos um evento que chama-se Inova Day, a gente fala que o governo de amanhã começa hoje, né? Então, hoje a gente já deveria estar estudando alguma coisa como análises prescritivas e preditivas para o governo, com o uso de Big Data e com o uso dessas grandes massas de dados. E o governo tem esse conjunto de dados espalhados, não conectados ou mal conectados. Eu sei que existe muito esforço para isso, mas pouco se tem produzido ainda com essa visão, como a Evelyn trouxe aqui. E uma outra coisa, eu acho que aqui já que tem tantos estudantes e aspirantes na área de governo, acho que tem uma coisa que fica muito claro, é que uma habilidade que tem que ser desenvolvida muito rapidamente, tanto para, em contraposição, que a Evelyn tinha comentado a questão do centro de governo como uma forma das parcerias, de colocar as parcerias, mas, ao mesmo tempo, deixando muito claro que o governo tem que ser em rede, né? As redes de governo, interníveis, interpoderes e assim por diante. E acho que uma qualidade, uma característica que tem que ser desenvolvida entre governos e que vai muito ao encontro e em resposta àquilo que o Aguni comentou no final sobre as dificuldades que tem nessas parcerias, tanto em níveis quanto em poderes, é a qualidade da diplomacia, né? Tem que haver algum nível de entendimento diplomático entre governos, e mesmo entre esse tripé que se mexe ainda um pouco com dificuldades,
entre governo, universidade e empresa para apoiar a inovação, tem que haver alguma coisa, um acordo um pouco mais claro, um pouco mais explícito de como nós devemos agir. Deve haver um código que devemos seguir, que seja muito aberto, muito transparente, principalmente nos dias de hoje. Basicamente é só o que eu queria comentar. Muito obrigado. Passo a palavra para quem dela quiser fazer uso, questões. Meu nome é Luiz, também sou da IASH, da bancada aqui da universidade, graduando. Eu acho que é uma pergunta mais de visão de vocês mesmo, assim, de ambos, mas eu acho que a última exposição veio a dar uma estimulada também nessa pergunta, que eu gostaria de ter feito antes também. Uma das dificuldades que foi colocada pela Evelyn é a dificuldade programática de partidos, que foi meio consenso dentro das pesquisas que você levantou, né? Essa dificuldade programática, eu acho que a gente pode trazer para o âmbito da sociedade, da baixa institucionalização da sociedade também. E aí, trazendo para essa questão de formação de redes, da própria coprodução, e do cidadão único também como um ator relevante em todos os processos das políticas públicas, eu queria saber de vocês exemplos, formatos e visões também de como estar garimpando essas potencialidades dentro do nível de cidadão, não do cidadão necessariamente organizado, mas como se vê essa baixa institucionalização. Tem muitas iniciativas independentes, né, que às vezes também tem essa dificuldade de negociação. Então, qual é a visão de vocês em formato, em projeto de políticas públicas para estar garimpando e para estar atuando junto a cidadãos não necessariamente institucionalizados? Eu acho que a gente tem que ter uma visão até teórica, né, como funciona a democracia, né? Eu acho que a realidade tem feito com que a gente aceite a ideia de que nós vivemos em sociedades plurais, que têm vários níveis de organização formal e informal, mas que para você realmente governá-las, né, organizá-las, você tem que ter um nível de institucionalização, não é? Então, de alguma forma, esse lado institucional, sejam eles partidos políticos, outros níveis de organização, tem que, de alguma forma, espelhar também esse cidadão ao qual você se refere, que é completamente independente. Eu acho que na sociedade contemporânea isso se tornou muito complexo, né? Dado a formação de redes sociais, das novas mídias, né? Elas têm feito uma grande mudança nesse sentido, mas algum nível de institucionalização você tem que ter. A questão é realmente ver como é que você faz essa articulação, né, entre cidadãos que estão menos vinculados ao nível institucional e como é que os partidos, justamente, vamos dizer, como nível máximo de institucionalização, captam as aspirações dessa cidadania. Acho que uma das grandes críticas que a gente tem visto no cenário que nós estamos vivendo por parte dos cientistas políticos é que os partidos não estão espelhando, digamos, não estão conseguindo se aproximar dos cidadãos, né? Então, e eu acho que esse talvez não seja um problema só brasileiro, né? Eu apontei aqui que os partidos estão sofrendo este problema numa boa parte desse mundo ocidental, etc., né? E então você tem que recuperar, digamos, essa articulação. Quando a gente fala de institucionalidades ou desses desafios, vamos dizer, de
pegar todas essas ideias que a gente está falando aqui e realmente transformar em melhoria visível, em melhoria concreta para o cidadão, me ocorreu aqui que acho que teve um ator fundamental e que ainda talvez apareceu pouco no debate hoje, que é a questão do servidor público na ponta, né, o que se chama até, enfim, na teoria, né, o burocrata em nível de rua, né? Se falou aqui talvez de todos os atores, do foco do cidadão, dos gerentes de nível médio, mas realmente de quem está ali na ponta prestando o serviço para o cidadão, para as pessoas, ele tem um papel fundamental, muitas vezes pouco reconhecido, heróico mesmo, muitas vezes não reconhecido, não valorizado, mas cada vez mais a gente vê também que enfim, bons projetos de inovação muitas vezes conseguem também colher conseguem colher essa informação que só o dia a dia, só o cotidiano daquelas pessoas que estão ali atendendo nas UBSs, atendendo nas bibliotecas, atendendo dentro das escolas municipais, que conseguem realmente saber ter esse contato direto com os problemas da população e muitas vezes então propor soluções inovadoras também. Bom, esse acho que é o grande desafio, como envolver o cidadão, tá certo? Na construção das políticas públicas, na revisão do serviço, na construção do serviço. Por isso que a gente tem utilizado algumas metodologias como design, tem lutado para se criar ambientes onde essa participação, onde essa construção conjunta possa se dar, que são os laboratórios de inovação. Tá certo? Dentro dos poupa-tempos, a gente, logo no começo do programa, criamos uns espaços lá para avaliar o serviço do ponto de vista do cidadão, ou seja, envolver o cidadão que está usando o serviço para ouvir a opinião dele, ver a dificuldade dele, ou seja, focar o serviço não mais, tá certo? Do ponto de vista exclusivamente da necessidade do órgão, mas sim do usuário. Então, essa mudança de foco, que é o que a gente tem estimulado nesses últimos anos, através de vários exemplos, vários serviços públicos, como avaliar serviços públicos, parar de usar aquelas caretas lá de bom, ruim, mal, etc., ouvir mais o cidadão, ouça histórias. A gente tem exemplos fantásticos, Patient Opinion, na Inglaterra, vários lugares que você faz a avaliação a partir de histórias do cidadão, ouvir o cidadão, qual a dificuldade, por que ele foi fazer esse serviço. Enfim, eu acho que uma das características que a gente está dentro do setor público, nessa área de inovação, é estimulado, tá certo, a criar canais onde você possa ouvir mais. A gente sempre brinca que o servidor público sabe falar muito, mas ouve muito pouco. Então, é fundamental criar essas condições para você criando essa troca. É claro que as colocações quanto aos níveis institucionais, etc., são fundamentais, mas a gente que está dentro da área pública, a gente que começou a trabalhar com poupa-tempo, tal, qual é a grande lição? É ouvir o cidadão que está lá, ouvir aquele cidadão que está fazendo um serviço, ouvir como é que ele encara aquele serviço, como é que ele recebe aquele serviço e construir junto com ele. Por isso que a gente colocou aqueles valores fundamentais, tá certo? Para você estimular a inovação. Que é cocriação, foco no usuário, foco no cidadão, foco em quem está ouvindo. Eu acho que isso a gente vai começando a moldar melhor os serviços públicos, a criando canais de efetiva participação do cidadão na construção desse serviço. Boa tarde, sou Igor do Metrô de São Paulo. Me interessa muito essa questão que foi colocada desse tripé da academia, do governo e da iniciativa privada e como fazer isso funcionar, porque, de verdade, eu fico muito frustrado em ver tanto estudo sendo feito, tantas soluções sendo buscadas, e, no final, as soluções são baseadas em simulações, porque eu não tenho como ir buscar dado, ou na empresa pública ou na empresa privada, que fica preocupada em dar os dados dela, e o governo, por sua vez, também, muitas vezes, tem restrição ao que divulgar sobre aquilo, e aí fica um pessoal fazendo estudo da simulação, e outro que fica tendo um monte de problema que podia ser resolvido muito facilmente e não consegue resolver porque não sabe que aquele cara que faz a simulação da simulação tem a solução do problema dele. Aí a minha pergunta é, existe no governo do Estado uma iniciativa em que haja essa interação entre a academia e as empresas
nesse caso públicas, para que sejam buscadas soluções que muitas vezes podem estar até prontas lá na academia, mas que a academia não sabe que a empresa tem problema e a empresa não sabe que a academia tem a solução. A questão do que você coloca é até maior que isso, né? A gente está descobrindo que, no fundo, aquilo que o governo acha que é o problema talvez não seja o problema, né? E aquilo que a universidade está trabalhando como uma solução não seja a solução, né? Enfim, há uma série de redefinições. Mas no governo existe isso, o próprio metrô tem alguma coisa que ele aproxima, acho que o professor Plonsky pode falar com muito mais propriedade de história do que eu, das aproximações que tem o próprio metrô com a universidade, através de cursos, de fazer aprendendo e assim por diante, né? Não sei, o Roberto pode... Não, eu acho que essa questão de parcerias, etc., ela é fundamental. A gente sozinho não vai resolver nada, tá certo? Eu só vou contar um caso. Quer dizer, nós montamos o laboratório de inovação, o primeiro laboratório de inovação em governo, numa parceria com a USP, tá certo? Com vários órgãos de governo, tá certo? E com parceiros privados. Simplesmente abrindo, chamando as pessoas, procurando. Existe chamamento público, etc. Você tem um problema? Faz um chamamento público. Chama os parceiros para inovar. Eu acho que o gestor público tem uma série de dificuldades, tá certo? Que os nossos jurídicos aí sempre acabam impedindo. Mas não há nada. Nós fizemos a parceria, o professor Ari, eu procurei o professor Ari na USP, assinamos um convênio com a USP, tá certo? Com a reitoria da USP, para construir um laboratório de inovação. Quer dizer, não há nenhuma dificuldade em fazer isso, estabelece com clareza. Quer? O PitGov, nós fomos à sociedade, o ano passado, lançamos 35 desafios. O que são os desafios? São problemas que a gestão pública tem. Quer dizer, em 4 semanas, nós tivemos 304 soluções apresentadas por startups. Selecionamos 12, testamos essas 12, já estamos implementando essas soluções, acabamos de firmar contrato com uma delas que usa inteligência artificial para estabelecer a relação entre o demandatário de serviço público no poupa-tempo e a forma de orientar esse cidadão. Estamos usando o computador, inteligência artificial para isso. Então, não há nenhum problema em fazer essas parcerias em toda a legislação que prevê isso. O que muitas vezes impede é a vontade do gestor público e de ir procurar essas parcerias. Quer dizer, fizemos com a GV, fizemos com várias entidades públicas, universidades, academias, escolas, organizações privadas, OCIPs. Temos um programa aí com a Telos, que é uma organização, ex-alunos da GV, montaram uma OCIP, estamos trabalhando com eles, já fizemos vários cursos de design, estamos fazendo o GovJam, que é um evento internacional, que propõe um desafio e, juntando sociedade, governos, tentam resolver esse desafio a nível mundial e todos trocam essa experiência. Então, é perfeitamente possível. O metrô, então, desculpe, vocês têm quase 5 milhões de usuários, vocês têm 5 milhões de parceiros que têm vontade de ajudar o metrô. Agora, é preciso criar esses canais, essas formas de ajuda. Tá certo? Todos esses parceiros têm celular. Olha o que o Waze fez usando os celulares aí das pessoas. O que o metrô poderia fazer em termos de deslocamento, de mobilidade urbana, tendo a parceria do seu usuário. Tá certo? Que com orgulho, várias vezes no metrô, você vê com orgulho o sujeito falar, tá certo? Defendendo o metrô, falando sobre o metrô, vocês sabem disso. O metrô é o serviço que mais a população elogia. Agora, como é que eu busco essa parceria? Como é que eu faço essa parceria? Como é que eu estabeleço essa parceria? Como é que eu crio esses ambientes propícios que essas parcerias se consolidem? Acho que está faltando um pouco a iniciativa nossa, da gestão pública, de se abrir mais, de procurar essas parcerias. Porque não há nenhuma legislação que impeça isso. Se o seu jurídico disser que impede, por favor, entre em contato que a gente mostra os termos de parceria que nós fizemos lá, ou procure, o professor Ari está colocando aqui, acabamos de fazer um projeto de inovação aberta, e a primeira preocupação que a gente teve foi ir na Procuradoria-Geral do Estado e pedir um consultor para nos ajudar a fazer inovação aberta na área de saúde.
com os institutos de pesquisa de saúde. Todo quem trabalha aqui na universidade sabe das dificuldades que a gente tem de falar em inovação aberta nessa área. Tem um procurador que abriu todas as portas e mostrou que com essa legislação existente é perfeitamente possível você promover inovação aberta na área de saúde. Vou fazer uma pergunta e poucos comentários. A pergunta é a seguinte: como aproveitar a crise, essa crise fiscal, como estímulo à inovação? Para a gente aqui da universidade, é óbvio, né, que deveria representar uma oportunidade, mas na prática há uma dominância fiscalista que há muito permanece no governo, que a ideia é fazer cortes. Claro que às vezes eles são necessários, mas não dá para administrar o país com base em cortes e mutilações. Eu tenho que pensar como é um vício do engenheiro, eventualmente dos economistas, dos administradores, em eficiência. Ou seja, como aproveitar a crise para se pensar mais em eficiência, para se libertar do imediatismo, dos cortes e pensar ou resgatar o óbvio, que a principal despesa pública fora a financeira é a despesa com o pessoal. É uma despesa bilionária, muito mal gerida, muito mal pensada e dominada pela inércia, em que é um aumento permanente dos custos sem respaldo na produtividade. Há um aumento automático. É uma coisa dificílima, Evan estudou muito isso, é difícil enfrentar essa questão. Eu vou começar com um breve comentário da realidade que a gente tem vivido, então, na recém-criada Secretaria de Inovação e Tecnologia. Como brinca o secretário, a gente já começou devendo o orçamento, a gente tem um orçamento, mas está tendo que se virar para conseguir fechar essa conta até o fim do ano. Mas eu acho que a crise tem ajudado muito, em direcionar, claro, algumas inovações que ajudam já propondo economias, racionalização de contratos, uma série de questões. Mas, essencialmente, eu acho que essa crise está ajudando muito e vai na direção do que o Igor tinha perguntado, está quase que forçando a gente a se abrir mais, saber que a gente não vai ter condição, a gente está com uma série de ideias, sabendo que o nosso orçamento de investimento é muito baixo esse ano. Então, é assim, o que dá para a gente fazer junto com a sociedade, o que dá para a gente, né, nem testar, porque já estão mais do que provados, mas, enfim, modelos de PPPs, ou de concessões, ou de coisas assim, e além de inovações como o PitGov, todas essas, a gente está tentando cada vez mais especializar em como fazer essa ideia de plataforma, ou seja, da gente selecionar os problemas e partir para a sociedade, olha, o que dá para a gente fazer. Não importa quem inova e como inova. Eu acho que os estudos sobre inovação têm mostrado que é necessário uma rede e um trabalho de convencimento e de negociação, tá certo? Eu acho que se a universidade tem alguma coisa a propor, ela precisa buscar os caminhos de compartilhar essas suas ideias com uma parte da sociedade que talvez esteja interessada neste benefício, até que consiga convencer o governante a fazer isso também, tá certo? Então, eu acho que eu gostaria de jogar luz sobre esse aspecto, o da comunicação, o da negociação, o do convencimento, tá certo? E não ter tanta expectativa por parte do ator governo. Eu acho que tem que haver um trabalho de convencimento de múltiplos atores, para que essas inovações se implementem. Bom, eu vou contar um caso prático aí, tá certo? Quando, em 95, a gente foi trabalhar com o governo Mário Covas, quer dizer, a gente tinha um déficit de 25% do orçamento do Estado. Certo? A arrecadação estava baixíssima. Então, como você falou, nesses momentos de crise, a primeira coisa é cortes. Eu me lembro que, naquele momento, junto com o professor Angarita, o professor Dalmo, a gente começou a enxergar que não bastava cortar. Tá certo? Você tinha que
melhorar a eficiência do gasto público. E eu dou um exemplo que você participou conosco depois, tá certo? Que foram os serviços terceirizados. O governo contratava serviço de terceiro, gastava bilhões. Como é que eu melhoro esse gasto? Não é cortando simplesmente, reduzindo 10% dos contratos, 15% dos contratos. Mas como eu melhoro a eficiência desse gasto? Como eu melhoro a qualidade do gasto? Foi simples, a gente disse, professor Dalmo, professor Angarito, nós precisamos buscar quem conhece esse assunto. Aonde estão os conhecedores desse assunto? Viemos aqui para a USP. Conversamos com o reitor da USP na época, que era o professor Fava, nos colocou o pessoal da economia à disposição. Juntos a gente começou a encontrar formas, tá certo, de olhar esse gasto, que era muito alto no governo, não com o intuito simplesmente de cortar, adequar o valor do gasto à disponibilidade orçamentária, mas como melhorar a eficiência desse gasto. O que precisaria ser feito? E com isso se construiu aquele cadastro de serviços terceirizados que você nos ajudou a melhorar, a implementar, que é a melhoria do gasto público. Não é simplesmente corte. A confusão que se faz quando se chega nesses momentos de crise é que eu tenho que cortar gastos. E eu tenho que melhorar a eficiência do gasto. Muitas vezes, num primeiro momento, eu até aumento esse gasto, mas para depois, em seguida, ter uma redução, sim, substancial, calcada na melhoria, na eficiência daquele gasto. Então, eu acho que o que a Evelyn coloca, tá certo? De parcerias, de buscas, de negociação, foi isso que nós fizemos. Foi negociar aqui com a reitoria que nós queríamos o apoio, só que não tínhamos R$1 para pagar de consultoria. Mas que o problema afetava todo mundo. E foi com isso que a gente conseguiu trabalhar. E a gente tem feito exemplos permanentemente disso. Eu citei aqui, uma das ações que a gente faz é a Inova Day. Como é que alguém que sem nenhum tostão no orçamento consegue trazer 132 palestrantes nacionais e internacionais para dar uma palestra aqui em São Paulo? Parceria, colaboração. Tá certo? A gente procurou o professor Ari, vem alguém aqui, fulano de tal, está vindo aqui. Vem para aqui na USP, não pode ir no Nova Day para fazer uma palestra para a gente? A gente consegue fazer isso. Aí, lembrando a colocação lá do amigo do metrô, eu acho que o governo tem que se abrir mais. E momentos de crise é um momento perfeito, tá certo? Que é estimulante, você estimula os seus gestores, governadores, secretários, são estimulados a buscar essa parceria, a negociar essa parceria, como diz a Evelyn, a estabelecer essa forma de trabalho conjunto. Porque governar, cada vez fica mais claro, não é um problema do gestor público só, é problema de toda a sociedade. E se é problema de toda a sociedade, precisa criar os canais de envolvimento, a forma de envolver a sociedade. Como você envolve? Que mecanismos você envolve? E jogar com muita transparência. Quer dizer, o PitGov, a primeira reação, nós levamos anos para convencer o governo, tá certo? Que é perfeitamente possível buscar ajuda das startups. Tem pessoas brilhantes desenvolvendo soluções fantásticas que poderiam ser facilmente adaptadas para o governo. Sempre a preocupação é, mas como? Como é que eu vou contratar depois? Diz, bom, depois a gente vê o que fazer. Vamos ver primeiro se a solução é viável. E a resposta foi fantástica. E hoje todo mundo está querendo o segundo, o terceiro pitch, que a nossa subsecretária lá está criando condições para que isso aconteça de novo. Ou seja, está mais do que na hora de criar essas formas de colaboração, etc. Porque sem a colaboração, sociedade, empresas, etc., a gente não vai muito longe, não. Porque o governo sozinho não resolve mais os problemas. Nós começamos a pesquisar o assunto, e aonde havia uma grande excelência em limpeza, pelo menos em 2 lugares, no metrô e no complexo hospitalar do Hospital das Clínicas, que era uma das maiores contratações de serviço de limpeza do mundo. Então, é algo que envolve mais permeabilidade, mais aprendizagem conjunta. Boa tarde a todos, sou da bancada da IASH também. Na inovação tecnológica, ultimamente tem se falado muito em inovação disruptiva, mas o meu orientador de mestrado, o professor Fernando Coelho, é um estudioso de inovação em gestão pública, apesar de não ter sido o meu tema, mas ele fala que as principais inovações, e talvez as mais importantes inovações na gestão pública, são as incrementais, até por serem mais contínuas, e talvez as inovações mais disruptivas viriam junto com as reformas ou em momentos de crise.
E então a pergunta para a banca aberta é: quais seriam as diferenças para vocês entre essas inovações incrementais e disruptivas na gestão pública e talvez até a necessidade, por exemplo, de inovações disruptivas na gestão pública, se faz sentido ou não? É claro que as inovações incrementais, a gente tem maior rapidez, maior facilidade de executá-la. Eu vejo um processo, posso melhorar aqui, posso melhorar ali e já faço. A gente tem poucas chances de fazer inovações disruptivas. Se a gente olhar nos últimos anos, uma grande inovação disruptiva foi o poupa-tempo. Quer dizer, havia uma vontade de mudar a forma de prestar serviço público, totalmente diferente do que se prestava. Então, se propôs uma inovação disruptiva. E a inovação, que a gente tem cansado de dizer, a gente mostrou nesse programa de governo eletrônico, tá certo? Não é inovação tecnológica, ela não parte só da tecnologia, ela parte da revisão dos seus processos, dos novos modelos de negócio, que nem sempre o setor público está aberto. Quer dizer, está chegando no momento, quando a gente falou de uberização, está na hora da gente começar a rever o modelo de prestação de serviço, começar a usar outros modelos mais novos que estão aí à nossa disposição. Tá certo? Agora, modelos disruptivos depende de legislação, depende de uma série de outras questões. Por isso que a inovação incremental ela é mais constante, mais permanente na gestão pública. E as inovações disruptivas são, eu diria, mais esporádicas. A Evelyn pediu, vou fazer então um comentário breve. Veja, o conceito de inovação disruptiva, ele surge lá, principalmente do Christensen, né, no ambiente industrial. Eu queria fazer aqui uma diferença entre inovação disruptiva e inovação espetacular. O que nós temos frequentemente é uma busca, por diversas razões, mindset, imprensa, N razões, não estou julgando e pré-julgando ninguém, mas a gente quer alguma coisa assim que, uau! Né? E aí eu digo o seguinte, vamos talvez olhar o disruptivo não pela espetacularidade, mas pelo resultado. Eu vou dar um exemplo mais banal possível. Eu não tenho aqui o número na minha cabeça, não queria falar algo que vai ser gravado per omnia com um número equivocado, mas o impacto de profissionais de saúde, no ambiente de saúde, lavarem as mãos antes do procedimento é disruptivo, nesse sentido do resultado. É isso. Então, vamos sair do espetáculo e ir para o resultados e evidências. Eu acrescentaria o programa Saúde da Família, que é espetacular, né, em termos de resultado. Né? Sou o professor Marcelo Pessoa, da Engenharia de Produção, da Poli. Eu queria fazer a pergunta para a mesa, mas, em particular, uma coisa que a professora Evelyn falou, que o governo, né, o problema, a dificuldade de não ter o planejamento, né, e isso traz uma série de problemas. Eu queria que você detalhasse um pouquinho, porque será que o problema não é de planejamento, mas sim de execução e de continuidade? Porque países como o Japão, Alemanha, eles fazem planos de 20 anos, de 50 anos e cumprem. A gente faz planos de 4 anos e não cumpre. Então, eu queria uma reflexão sobre isso. É claro que eu presumo que se você tem um plano, você vai implementá-lo. Isso está implícito na minha visão, né? E eu acho que, realmente, um pequeno conjunto de evidências que eu andei lendo vão na direção de que você tem que ter, digamos, uma base de consenso para onde você está indo. A sociedade tem que formular isso. E, nesse sentido, isso se traduz em planejamento, em partidos programáticos, entendeu? Quer dizer, você tem que ter um senso de direção, porque isto é o que vai sinalizar quais inovações, onde você vai estabelecer inovações, tá certo? Eu volto a enfatizar,
também na bibliografia sobre inovação, o que eu verifiquei foi que um dos problemas é identificar qual é o problema sobre o qual você vai trabalhar. Este é o V0, não é? Não é uma inovação pela inovação, tá certo? Quais são os problemas que atingem a sociedade e sobre os quais vale a pena você se debruçar para encontrar soluções, tá certo? Então, nesse sentido, é que você precisa também construir consensos de onde estão os seus maiores problemas. Daí o planejamento, enfim, processos que juntem esse conjunto de atores na solução de alguns problemas identificados como os prioritários, tá certo?